rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Esse é o centro da nossa liturgia. Jesus está nos convidando hoje a rezar sempre e nunca desistir. E o primeiro exemplo que ele dá é de uma mulher que está implicando com um juiz. Está todo o tempo batendo na casa de uma pessoa, pedindo, e como que aquela pessoa dissesse assim: eu vou dar fim nessa mulher para ela parar de me importunar, eu vou dar o que ela me pede. Muitas vezes não é assim. Às vezes tem algum irmão de rua, algum mendigo que fica pedindo, a gente vai se irritando, fala, vou dar logo o que ele quer para ele ir embora e parar de me perturbar. É como se Jesus dissesse que é preciso ter essa mesma atitude na nossa vida de oração: pedir, nunca desistir, até que uma hora, entre aspas, Deus lá no céu diz assim: não aguento mais ouvir a oração daquela pessoa, vou dar para ela o que ela me pede, para ela parar de me encher a paciência. Como se dissesse isso. Santo Agostinho diz que a oração, ela na verdade, ela não muda o coração de Deus. Deus já sabe o que vai fazer, e Ele só faz aquilo que Ele quer. Ninguém é capaz de sentar diante de Deus e convencer a Deus. Isso é impossível. Ninguém tem argumentos suficientes para convencer a Deus. Então Agostinho diz que quando nós rezamos, não é Deus que muda, mas sou eu que mudo. Quando eu rezo, eu me coloco diante de Deus e eu começo a refletir naquilo que eu estou pedindo. E aí quem muda não é Ele, mas sou eu. É Ele que muda o meu coração. Agostinho também nos ensina que muitas vezes Deus não dá aquilo que nós pedimos para provar se nós realmente queremos aquilo que pedimos. Porque pode ser que hoje eu queira comer chocolate, amanhã quero sorvete, depois de amanhã macarrão e no outro dia churrasco. Cada dia a gente quer uma coisa, mas Deus como que quisesse dizer assim: será que Ele quer isso mesmo? Então eu vou deixar Ele pedir. A terceira coisa que Agostinho nos ensina é que quanto mais eu peço, mais o desejo de receber aquilo aumenta dentro de mim. Então pedir insistentemente é também fazer com que o meu desejo cresça. Como uma criança, agora, dia dos pais, os pais sabem bem, agora, dia das crianças, dia 12, os pais sabem bem, a criança já vai pedindo, pai, me dá uma bola, pai, eu quero uma bola, pai, eu quero uma bola, mãe, eu quero uma bola. Até você não dá, a criança não fica em paz, né? Hoje é aniversário do nosso querido aqui, já pediu presente pro pai e pra mãe, né? E vai ter que dar, não vai? Vai ter que dar, tá certinho. E tem que importunar até o pai e a mãe dar. É assim, como crianças, nós estamos diante de Deus pedindo, e cada vez que nós pedimos, o nosso desejo cresce, aumenta. Eu crio mais expectativa. Será que eu vou ganhar aquilo que eu estou pedindo? Eu quero tanto, eu vou pedindo. E quanto mais você pede, ao mesmo tempo também o pai e a mãe vai fazendo um charme, né? Não, você está merecendo, então lava ali a louça. Se você lavar a louça, eu te dou. O pai e a mãe vai fazendo aquele charme. E a criança também vai vendo: olha, eu vou ganhar. Ó, já está chegando. Se eu lavar essa louça, eu vou ganhar. Vai aumentando a expectativa, vai aumentando o desejo, vai aumentando o amor. Veja que interessante, Jesus tem uma pedagogia toda própria com a gente, porque realmente nós somos crianças diante de Deus. Até mesmo se você de repente, por exemplo, reza pela conversão do seu filho, isso é um ato de amor, porque todo dia você acorda e você se lembra: Senhor, cuida do meu filho. E no outro dia: Senhor, cuida do meu filho. Senhor, cuida do meu filho. Cuida. E cada vez mais isso vai demonstrando o amor. E o amor dentro de você vai crescendo, porque todos os dias você está se recordando daquilo que você está pedindo. Veja que bonito.
Por outro lado, na primeira leitura, no Evangelho, Jesus está dizendo: peça com insistência, e uma hora você vai ganhar. E na primeira leitura, Moisés está demonstrando a força da oração. Moisés estava de braços erguidos, rezando, enquanto todo o povo de Israel estava na batalha, lutando. Se Moisés abaixava os braços, o povo perdia. Se Moisés erguia os braços, o povo vencia. Então Arão e Hur tiveram que cada um segurar os braços de Moisés. Isso como que um sinal, um símbolo de que a nossa oração, ela tem poder, sim. Por mais que nós não vejamos, mas a nossa oração tem uma eficácia, ela tem um poder. Ela faz com que as coisas mudem, que as coisas aconteçam. E como Agostinho nos ensina, se as coisas não acontecem do lado de fora, no mínimo, quando nós rezamos, as coisas acontecem do lado de dentro. Se não acontece aquilo que pedimos do lado de fora, no mínimo, rezando, as coisas vão acontecendo dentro de mim, do meu coração. Quando eu estava meditando sobre essa liturgia, fiquei pensando: qual é a oração mais inteligente que nós devíamos fazer, poderíamos fazer? A oração mais sábia? A oração mais perfeita? E aí me veio logo, como que num estralo, a oração mais sábia, mais perfeita, mais inteligente é a oração do filho que pede o amor do próprio pai. Não tem outra oração, não tem outra coisa mais importante e mais inteligente. Eu poderia me colocar diante de Deus pedindo dinheiro, pedindo pessoas, pedindo a vida eterna, pedindo tudo. Não poderia? Sim, claro. Mas a mais inteligente e que mais agrada a Deus é se eu me colocar diante dele pedindo Ele mesmo. E foi essa a experiência que o Padre Jonas aprendeu desde o início do seu sacerdócio e foi ensinando os seus filhos na Canção Nova. O Padre Jonas já era padre, mas parecia que faltava algo, diz ele. Parecia que no meu coração ainda faltava algo. Parecia que alguma coisa eu ainda não tinha entendido da vida espiritual. E diante de um retiro, ele foi até esse local, e lá tinha um padre chamado Haroldo, e esse padre estava rezando e pedindo sobre as pessoas o próprio Deus, pedindo o Espírito Santo. Esse padre foi impondo as mãos sobre as pessoas e clamava sobre cada pessoa o batismo no Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito Santo. Pedia que naquela pessoa, na vida dela, o Espírito pudesse tomar conta dela, pudesse tomar conta da vida dela, do que ela fazia. E diz o Padre Jonas que se sentiu impelido também a ir até o Padre Haroldo, se ajoelhou e disse: Padre, reze por mim, porque eu também quero o Espírito Santo. Eu também quero pedir o próprio Deus, o amor de Deus. Então o Padre Jonas se ajoelhou diante do Padre Haroldo Hans, e o Padre Haroldo impôs as mãos sobre o Padre Jonas e disse: eu te peço, Espírito Santo, batiza o Padre Jonas agora. Eu te peço, Espírito Santo, cuida da vida do Padre Jonas, toma conta de todo o ser dele, de todo o ministério sacerdotal dele, de tudo aquilo que ele faz. Botou as mãos na cabeça do Padre Jonas e orou pelo Padre Jonas, pedindo a oração mais inteligente, pedindo sobre ele o próprio Deus. E aí o Padre Jonas diz que depois daquele dia tudo foi transformado na vida dele. E muitas coisas que ele não conseguia mudar, automaticamente a graça do Espírito Santo foi moldando no coração dele. E ele mesmo foi sendo transformado. Depois o Padre Jonas viveu a sua vida toda levando aonde ele ia o batismo no Espírito Santo. Ele dizia para os seus missionários, seus filhos, no caso, né? Eu, Jarles, nossos irmãos aqui da Canção Nova, até mesmo vocês que participam dessa família espiritual. O Padre Jonas dizia: muitas vezes nós não sabemos rezar, não sabemos pedir o que devíamos pedir, ou nem sabemos o que realmente aquela pessoa precisa. Talvez nós olhamos para uma pessoa e pensamos que ela precisa de saúde, mas de repente nem é isso, de repente ela está precisando de paz. E
nós estamos rezando errado. Então, meus filhos da Canção Nova, vocês não errem na oração. Peçam para todos aqueles que se aproximarem de vocês o batismo no Espírito Santo. Peça sobre cada pessoa o próprio Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai mudar o coração dessa pessoa, que vai transformar, vai dar a ela o que ela precisa, muito mais do que o que ela deseja. O Espírito Santo vai dar a ela o que ela precisa. O Padre Jonas dizia que aonde um missionário da Canção Nova for, precisa levar o batismo do Espírito Santo, porque o batismo é uma oração de emergência. É como se chegasse alguém dentro do hospital baleado, ou em convulsão, quase morrendo, infartado, e logo os médicos vão ali e vão fazer aquilo que é mais urgente, emergencial ali na vida daquela pessoa. Se a pessoa está infartada mesmo, eles vêm com um desfibrilador ali, colocam no peito daquela pessoa e vão dando aquela carga de choque, de ânimo para ressuscitar aquela pessoa. E aí o Padre Jonas diz que o batismo no Espírito Santo é essa carga de choque, de ânimo que cada um de nós precisa. E todos os dias nós precisamos disso. Não há oração mais inteligente, povo de Deus. Não há oração melhor do que pedir sobre aqueles que nós amamos o Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé. De um jeito muito simples, nós vamos pedir o Espírito Santo